Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim com a gente aqui, alguns ouvintes no youtube.com/Nova Manhã perguntando, cadê o Diego? O Diego tá de folga hoje? Tá nada, tá firme e forte aqui no batente junto com a gente nessa emenda de feriado. E hoje fala sobre a relação do presidente eleito com o setor do agronegócio. É isso, Diego? Bom dia. É isso, Michele. Estamos aqui na ativa. Bom dia a você, bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, desculpa, aos nossos ouvintes da Nova Brasil em todo o país. A gente está finalizando a nossa obra aqui em Brasília e eu sou bastante alérgico, a poeira está me matando. Eita. Mas vamos em frente. Vamos lá, se precisar fazer uma pausa, beber uma aguinha, dá um sinal aqui que a gente toca aqui umas notinhas e você segue em frente, tá, Diego? Vamos lá. O agro vai continuar com Lula ou não vai? Essa é a pergunta. Vai continuar pop com o Lula? O agro é pop, né? Aquela propaganda que ficou famosa aí nos últimos 4 anos. Esse agro vai continuar pop com o Lula ou não vai? A gente sabe que boa parte do agronegócio caminhou com o Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos e ainda está digerindo a vitória do petista. E eu procurei saber com algumas fontes aí de entidades do agronegócio como é que está, afinal, o humor do agronegócio desde o resultado do segundo turno que garantiu a vitória ao Lula. Bem, primeiro a gente precisa dizer que o agronegócio brasileiro ele é um modelo para o mundo de produtividade. Ele ainda representa uma parcela pequena do montante total das riquezas do país, do produto interno bruto, mas, de maneira geral, o agro ajuda a salvar o desempenho global ou, pelo menos, minimizar essas quedas, quando a gente tem quedas, do PIB brasileiro. Isso a despeito do último resultado, porque no segundo trimestre, que é o resultado mais recente que a gente tem, segundo trimestre de 2022, o agro recuou 0,5%, foi o pior desempenho entre os setores. No acumulado deste ano de 2022, o agro acumula uma queda de 5,4% comparado com o igual período de 2021, mas, de maneira geral, o agronegócio ele sempre tem bons desempenhos aqui no nosso país. Nos últimos 4 anos, a maior parte do agro, pelo menos boa parte das entidades, das grandes empresas, caminharam com o Jair Bolsonaro. Entre vários motivos, um deles é porque o agro escuta do Bolsonaro o que quer ouvir, né? O agronegócio se considera conservador e o governo de Jair Bolsonaro se apresentou como um governo conservador nesses 4 anos. Tem a questão da pandemia, o agronegócio gostou muito do discurso do Bolsonaro na pandemia, de que o país não podia parar, de que primeiro a economia, o resto a gente vê depois, né, fazendo aí um trocadilho com o que a gente falava antes, né, que primeiro a saúde, a economia a gente vê depois. Então, o agro de fato não parou e se sentiu ali identificado com a figura de Jair Bolsonaro nesses 4 anos. A questão das invasões de terra, então o agronegócio vibrou com o fim das invasões, sobretudo pelo MST, né, que nos últimos anos de governo PT era uma grande dor de cabeça para os fazendeiros, para os grandes produtores. Então, de fato, praticamente acabou. Não teve invasão de terra, não teve MST nas ruas nesses 4 anos de governo Bolsonaro. E isso para o agronegócio foi a melhor coisa do mundo. Outro ponto que fez o agronegócio caminhar com Jair Bolsonaro, a questão da defesa da propriedade, a questão do armamento, né? Hoje você não tem nenhum fazendeiro no Brasil que não tem uma arma dentro de casa. Tendo ou não porte de arma, tendo ou não a legalidade daquilo ali, você não entra hoje numa fazenda grande desse país e não encontra uma salinha de armas, né? E esse discurso do Bolsonaro armamentista também agradou o agronegócio, que não vê outra saída a não ser se armar também, já que a gente sabe da dificuldade de segurança nas áreas rurais do país. Se é difícil na área urbana, sobretudo na área rural, ainda é mais difícil. E a gente viu o agronegócio colocando a cara em apoio a Jair Bolsonaro nesses últimos 4 anos. A gente teve isso escancaradamente até em algumas das manifestações aqui em Brasília. Eu cito como exemplo o 7 de setembro de 2021, em que grandes empresas do agro financiaram a vinda de apoiadores de Jair Bolsonaro para a capital federal, com caminhões, com até colheitadeira tinha aqui também. Enfim, a gente também viu isso agora
nessas manifestações de bloqueio de estradas recentemente após o segundo turno. Muitas empresas do agro acabaram também financiando a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. Direto ou indiretamente, a gente viu isso acontecer também durante a campanha. O agro gostava muito da Tereza Cristina, agora senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, como ministra da Agricultura, a despeito de alguma outra dissidência ali. O agro, de maneira geral, caminhava bem com a Tereza Cristina, e também tinha ali o Naban Garcia, que era um secretário importante dentro do Ministério da Agricultura, que sonhou em ser ministro, não deu certo no governo Bolsonaro, mas ele tinha ali uma boa relação com o setor, e o Naban Garcia era muito próximo da família Bolsonaro. Também houve ali, durante o governo, algumas dissidências, algumas pessoas fazendo cara feia para o Naban Garcia, mas de maneira geral, esses dois nomes eram bem aceitos pelo agronegócio. Eu ouvi de um representante do agro que Bolsonaro entende zero de agronegócio, fez efetivamente muito pouco pelo agronegócio, muitas promessas de campanha para o setor não foram cumpridas pelo governo Bolsonaro, mas que, de fato, a fala do Bolsonaro, né, o que ele dizia, o discurso, a narrativa, para usar o termo da moda, isso fazia com que o agronegócio caminhasse junto com Jair Bolsonaro e, sobretudo, a questão das invasões de terra e do MST. Se você conversar com qualquer pessoa do setor do agro, eles dizem que esse é o ponto principal. É o temor que eles têm de que o MST volte a fazer o que fazia nos governos do PT. O pequeno e o médio produtor, ele teme a volta do Lula. E aí, Michele, Tebas e o nosso ouvinte, não se trata de medo de recessão do agro. O agro não vai ter recessão no agro. O agro não vai quebrar porque o Lula ganhou. Isso não existe. O agro não quebra. O agro brasileiro ele é forte e ele é para além de governos. E o alimento é um produto sempre bom de se vender. O dólar pode ter uma variação aqui e acolá e o agronegócio brasileiro vai continuar firme. Pelo contrário, avançando cada vez mais com as suas tecnologias, com os seus investimentos. Agora, os pequenos e os médios produtores se sentiram seguros em seu patrimônio, prestigiados na fala de Jair Bolsonaro nesses 4 anos. E agora eles temem serem encarados novamente, como foram encarados nos governos do PT, como vilões ambientais e vilões trabalhistas. Já os grandes do agronegócio, que operam em sistema empresarial, não acham o Lula uma má ideia, mas eles não vão falar isso publicamente. Mas eles não acham o Lula uma má ideia. Porque esses grandes do sistema empresarial, eles são pragmáticos. Com o Lula ou com o Bolsonaro, eles vão sentar para conversar. Com o Lula ou com o Bolsonaro, eles vão estar aqui em Brasília uma vez por mês, batendo a porta do Ministério da Agricultura. Vão ficar de olho no dólar? Vão, mas aí não é só o agro, são todos os grandes empresários desse país, de qualquer setor, vão ficar de olho nos mercados. Mas eles vão seguir. O agronegócio brasileiro, caminhando para o fim, nosso ouvinte sabe, não se tornou o maior do mundo e uma das referências do mundo da noite para o dia. O agronegócio brasileiro cresceu nos 8 anos do governo Lula, cresceu nos 6 anos da Dilma Rousseff, cresceu nos 2 anos de Michel Temer, viveu essa euforia do agro é pop nos 4 anos de Jair Bolsonaro e vai continuar evoluindo nesse próximo mandato de Lula, não tenhamos dúvida disso. O agro, repito, não vai quebrar. Pode voltar a ser maltratado pelo PT e por setores mais à esquerda dentro do governo. Mas eu ouvi isso de um representante do agro que me pediu reserva, ele representa uma grande entidade do agro. Mas ele me disse, Diego, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O próprio Chico Graziano, que é uma referência aí do agronegócio e apoiou a candidatura presidencial que não decolou do Sérgio Moro, ele apoiou o Bolsonaro em 2018, depois passou a fazer uma oposição crítica ali, uma postura mais crítica. Ele disse também em artigo publicado recentemente em outro veículo de comunicação que o agro vai continuar seguindo. E para finalizar, uma das marcas dos governos do PT é entregar todo o segundo escalão dos ministérios para o mercado. Então já tem disputa hoje no mercado do agro para ocupar esse segundo escalão do Ministério da Agricultura aqui em Brasília e, portanto, repito, mesmo com alguns setores preocupados, o agronegócio vai continuar pop, sim, Michele e Tebas.
E não tem como não, né? Ele responde por mais de 1/4 do PIB do Brasil. Inclusive tem uma matéria, uma reportagem hoje no jornal O Globo, mostrando essas articulações e segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a equipe de transição tá levando em consideração várias questões para tentar trazer essa reaproximação, né, do Lula com o setor do agronegócio, então juros menores para agricultores com produção ambientalmente sustentável, a retomada de estoques reguladores de alimentos para tentar calibrar os preços e combater a inflação. E acho que talvez um dos principais fatores que é a questão das relações internacionais, que são tão importantes para o agronegócio e que talvez saiam beneficiadas com a política do novo governo, de tentar aumentar as relações com outros países, inclusive com parceiros tradicionais como a China, que a gente depende tanto, né, das exportações também para eles, principalmente de soja. Então, talvez seja um outro lado que o agronegócio se beneficie, não, Diego? Com certeza, Michele. A CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, ao longo desses 4 anos, a despeito desse apoio maciço de grandes empresas do setor ao governo Bolsonaro, sempre deixou claro que era uma entidade apartidária, o seu presidente também sempre com uma postura muito neutra, né, pelo menos uma postura pública muito neutra, certamente vai ter mais liberdade para tratar de questões que nesse governo ficaram um pouco mais sensíveis, como a questão da China, que você mencionou. A China é o principal parceiro comercial do agronegócio brasileiro e vai continuar sendo. O nosso leitor e ouvinte, o Vladimir Jansen Ferreira, comenta aqui no nosso chat do YouTube uma coisa interessante também que de fato eu esqueci de mencionar, Vladimir, obrigado. O agro também gostou muito do Bolsonaro em razão de algumas liberações de agrotóxicos que estavam paralisadas na burocracia de Brasília aqui, e foram liberados nesses 4 anos de governo. E a gente teve, de fato, o Vladimir chama de acabou com a fiscalização de meio ambiente IBAMA, né? Obviamente, o governo não vai dizer que acabou, mas houve uma flexibilização em alguns pontos sobre essa questão que eu dizia, né, do agro se sentir um vilão ambiental nos governos do PT, e no Bolsonaro, pelo contrário, ele se sentiu esse agronegócio prestigiado e não mais sendo visto como alguém que estava ali desmatando e fazendo mal ao meio ambiente, mas sim produzindo e gerando emprego e riquezas para o país, Michele. É isso aí. Diego Amorim, todos os dias com a gente, volta na quarta-feira com mais um comentário. E cuida da voz, porque os ouvintes querem ouvi-lo cantando novamente, viu? Querem te ouvir cantando aqui na programação novamente. Combinado, Michele. Na quinta-feira a gente está inaugurando os novos estúdios da Nova Brasil FM aqui em Brasília. Eu tenho certeza que a minha alergia que atacou mesmo com essa poeira, a gente falta pouco, está na reta final. Isso aí, então quinta vai ser um dia bem especial. Obrigada. Tomar aquele antialérgico, né? E usa máscara, acho que foi até o Walter aqui no chat também falando. Já às vezes, tô porque a máscara ajuda. Com certeza. Valeu, obrigada, Diego. Obrigado, tchau, tchau.